meus amores, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Porque diante de uma pandemia dessa, né, faz com que a gente pare totalmente o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia, as coisas que a gente fazia antes, né? E hoje a gente não pode fazer e é impedido, né? Por conta de tudo isso. Mas é só uma fase, isso vai passar e a gente vai voltar, né? Às nossas aulas, aos nossos planejamentos, né? O que a gente tinha planejado para esse ano, que infelizmente não estamos podendo fazer por conta desse distanciamento, que é necessário, né? Então, gente, eu enviei para vocês uma apostila, né? E nela, ela tem algumas atividades que a gente vai dividir para que não fique muita coisa em uma aula só, certo? Então, vamos começar aí pelo exercício 1, que é no livro, né? Na página 40. Então, na página 40, nós temos aí, antes da leitura, né? Uma leitura visual de um gênero textual muito conhecido por vocês que vivem, né, na internet, utilizando esses meios digitais. Então, nossa primeira imagem aí, a nossa imagem, observe esse meme que circula na internet. Eu até coloquei um aqui, que é muito conhecido de vocês aí, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Conte-me mais sobre isso. Então, vou contar um pouquinho o que é meme para vocês. O que é que vocês entendem por meme? Vocês sabiam que meme é um gênero textual? É um gênero textual humorístico ou crítico, né? Depende. Né, que se concretiza e se difunde em massa no meio da internet, né, no meio digital. Então, tem uma estrutura semiótica e linguística, híbrida e sintética, certo? Então, eles podem tratar de diversos temas. Então, quando pergunta aí, você sabe o que é um meme? Já enviou ou recebeu algum? Eu sei que vocês fazem muito memes com os coleguinhas, né, figurinhas, e aí colocam, né, fazem os memes na sala de aula, na escola, né? Então, vocês já conhecem bem. Então, na interpretação daí, pergunta, né, para você observar o que é isso, vocês sabem o que é um meme, vocês podem colocar de maneira pessoal, vocês podem dizer que é um gênero jornalístico, um gênero humorístico, né, que pode ser crítico ou não, né, que é muito comum no meio da internet, né? E o 2 aí, o que você vê no meme acima? O que é que vocês observam aqui nesse meme? O que é que vocês estão vendo aí, né? Tá vendo, ó, se liga na faixa, tá vendo uma frase em cima, se liga na faixa, 4 bonequinhos passando, e aí? Faixa, o que é que significa faixa para vocês? Vamos seguir. Vocês digam aí o que é que você tá vendo, né, no número 2, número 3. Você conhece a fotografia na qual essa imagem se baseia? A gente não tem aqui faixa de pedestres na nossa cidade, mas quando a gente vai se desloca para João Pessoa ou para uma outra cidade grande, a gente consegue observar, né? Que é um lugar onde se consegue atravessar, né? O pedestre consegue atravessar de forma mais segura, certo? Então aí, sabe a quem as 4 figuras representadas remetem? Quem já pensou, quem já viu essas 4 pessoas aí famosas, cantores, né? Muita gente não sabe, mas essas 4 pessoas aí remetem aos Beatles, né? São cantores, faixas, né? Faixa tem a ver com música e tal. Então aí eles fizeram esse encontro aí de imagens. Então aí vocês podem colocar de maneira pessoal. O número 4 diz assim: você considera esse meme divertido? Outra coisa também que é bom, que vale ressaltar aí nessa imagem, é que é um Lego, né? São bonequinhos, né? Então, você considera esse meme divertido? Por quê? Isso aí é uma resposta pessoal que você vai dar. No 5, no contexto desse meme, a palavra faixa pode ser entendida de 2 formas. Eu acabei de falar no começo. Faixa, a gente conhece por faixa de pedestre, né? E faixa, levando em conta que os bonequinhos representam os Beatles. O que seria faixa? Faixa de quê? Musical, né? Então aí, ó, quais são elas? Você coloca e explica, tá? 6. Você enviaria o meme acima a alguém? A quem você enviaria? Só não pode dizer a professora, tá bom? Mas a quem você enviaria? Por qual meio e com qual intenção? Então, qual meio você poderia utilizar para enviar e com qual intenção, né?
Então aí, essa primeira leitura que a gente fez, essa primeira atividade aí, é uma atividade mais divertida, né? É uma atividade mais legal de se fazer. E agora, voltando para a nossa apostila que vocês receberam, vem o exercício 2, que é uma análise de uma charge. Então aqui eu coloquei também uma outra charge, mais direcionada ao momento que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente observa aqui a charge, né? E vê 3 pessoas bebendo, né? Tá cheio de bebidas aqui, ó. E ao redor delas tá cheio de bichinhos verdes, né? Aí um deles diz assim: esse negócio de distanciamento social é só leseira, né? É o que muita gente pensa também, né? Aí vem o outro e diz assim: é coisa de gente delicada. Né? Um diz. Aí o vírus lá, ó, amarrando eles todos ali, faz, é isso aí, concorda com ele, né? Então, assim, eles estão cheios de vírus, né? Então, é uma charge. E o que é, professora, uma charge? É só um desenho, tal, assinado por alguém, que a gente muitas vezes nem reconhece de quem é a assinatura, né? O que é a charge? É um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual da nossa sociedade, que esteja em alta, né? Então é isso aí. Então a palavra essa palavra charge, ela é de origem francesa e significa carga, ou seja, ela exagera muitas vezes nos traços, traz traços fortes de alguém ou de algo para tornar a coisa mais engraçada, mais satírica, né? Então o que é que vocês devem colocar em mente? Que a charge é uma forma de satirizar algum assunto atual. Nesse caso aqui, ele falou sobre o quê? Sobre a polêmica da hora, né? Que é o coronavírus, ok? Entendido aí? Então vamos lá, vamos à nossa atividade. Essa charge que está aí na atividade de vocês, que diz assim: celular e direção, uma ligação perigosa. O que é que significa isso aí? O que é que vocês entendem por essa charge? Vocês estão vendo aí vários carros, um batendo no outro, né? As estrelas saindo, tal, umas estrelinhas ali que significa pancada, né? Que significa dor ou coisa parecida. E aí? O número 1 diz assim: o folheto autoriza inferir-se que, ao usar o aparelho celular enquanto dirige, o condutor do veículo. Essa palavrinha assim, inferir, vocês vão escutar ela muito. E o que significa inferir? Significa deduzir, significa concluir, tá certo? Vocês vão escutar muito, vão ver muito isso em prova o próximo ano, esse ano ainda, tá bom? Então aí, olha, o folheto autoriza inferir-se que, ao usar o aparelho celular enquanto dirige, o condutor do veículo, letra A, deve ter, além da coordenação motora, bastante controle emocional. Você acha isso? B, causa aos acidentes, mas por inexperiência, que por falta de precaução. Letra C, põe em risco tanto a segurança de motorista quanto a de pedestres. Ou letra D, precisa redobrar sua atenção, principalmente em perímetros urbanos. Aí você vai ver qual dessas aí é a alternativa correta e vai marcar o X, tá certo? Dentro de tudo que a gente já falou, qual é a resposta correta aí. 2, no folheto. E o que é folheto? É isso aí, é que a gente acabou de ver, né? No folheto constata-se uma ambiguidade. Que é ambiguidade? Quem já ouviu essa palavrinha aí? Quem já ouviu essa palavra ambiguidade? Ambiguidade são os diferentes sentidos que uma palavra pode ter dentro de um contexto. Uma mesma palavra, ela pode ter diferentes significados, dependendo da frase, dependendo do contexto em que ela está inserida, certo? Então aí, ó, no folheto constata-se uma ambiguidade intencional quanto ao emprego da palavra. Então, letra A, ligação, que pode ser interpretada como combinação ou telefonema. Letra B, direção, que pode ser interpretada como volante ou orientação. C, perigosa, que pode ser interpretada como arriscada ou deliberada. Ou celular, que pode ser interpretada como telefone ou teletecnologia. Qual dessas 4 aí alternativas você acha que contém ambiguidade? Ou seja, a mesma palavrinha ela pode conter outros significados. Aí você veja aí, tá certo?
No número 3, diz assim, no slogan, que é aquela frase que fica na charge chamando a atenção do leitor, né? Não fale no trânsito. Uma característica da função conotativa da linguagem é, quando a gente fala em conotativa é o sentido que damos a uma palavra em função do seu contexto, que não corresponde ao significado literal, ou seja, o significado real, certo? Por exemplo, quando a gente diz assim, eu tô morta de cansada, sabemos, né, que eu não estou morta de verdade, eu apenas estou muito cansada, ok? Entendido aí? Então pronto, então a letra A diz assim, a objetividade da informação transmitida, letra B, a manutenção da sintonia entre a STTU e o público-alvo, letra C, o esclarecimento da linguagem pela própria linguagem, ou letra D, o emprego do verbo no modo imperativo. Lembrando que essa frase aí que está aí na charge está não fale no trânsito. Então essa frase aí ele indica o quê? Quando diz não fale no trânsito. Então você vai lá e marca o X. Agora vamos para o exercício 3, que é leitura e interpretação de um texto, né, com o gênero relato pessoal. E o que é o relato pessoal? Confissões de um pai despreparado. E aí, o que é um relato pessoal para vocês? Relato pessoal, é algo pessoal, algo íntimo da pessoa, né? É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Então, digamos, se eu fosse relatar como foi o nascimento das minhas filhas, eu estaria relatando algo, fazendo um relato pessoal da minha vida, contando algo que foi marcante na minha vida, ok? Então, vocês vão fazer a leitura aí, né? É um pai bem-humorado, que comenta o que foi que aconteceu após a chegada do seu primeiro filho. Então, aí vocês vão fazer a leitura do texto, né? Lembrando que nesse texto, nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções, né? Expressas pela pessoa que está contando, né? Pelo autor, pelo narrador. Então, vocês vão fazer aí essa leitura e em seguida vamos fazer a interpretação do texto. Vou dar um tempinho para vocês, tá? E aí, conseguiram? Leram a história aí? O relato pessoal desse pai tão desesperado? Bem, então agora é hora da gente fazer a nossa interpretação do texto, né? O número 1 diz assim: qual é a principal reclamação do pai? Você que leu o texto, que entendeu, o pai reclama de quê, afinal de contas, aí? Eu não vou ler letra por letra para não ficar algo muito comprido, né? Algo muito longo. Aí você vai aí e marca a única alternativa que mostra a principal reclamação desse pai, tá? O 2, o pai afirma que é desesperador, né? Vê que essa palavrinha ela está separada, né? E ainda por cima ela está marcada, né, pelas aspas. Vê a esposa fazendo compras, porque a palavra desesperador foi grafada com hífens. Qual o efeito de sentido que essa forma de escrever gera no texto? Eu acredito que a gente já conversou sobre isso, sobre as aspas e também, né, sobre o hífen. O que é que significa quando a gente vê uma palavra em algum determinado local em que tem aquele hífen separando a palavra? Muitas vezes a palavra está até em caixa alta, né? Está em letras maiúsculas. Então, por que foi grafada dessa forma? Aí você vai dizer, tá? Foi para dar o quê? Às vezes dá algum tipo de emoção, transmite pra gente algum tipo de emoção no texto. E que tipo foi esse? Tá? Esse foi o número 2. Agora vamos ao 3. O 3 diz assim: segundo o autor, sua esposa é consumista de nascença, né? Mulheres são geralmente assim, né? Eu sou consumista de nascença. Considerando a questão do consumismo, né? Que é consumismo? É aquilo que a gente consome muito e às vezes nem precisa. A gente compra muito sem necessidade, né? Qual das opções abaixo não poderia ser tema de um artigo de opinião? Então, vocês vão ver aí qual desses aí não seria tema de um artigo de opinião. Só é marcar o X, tá? O número 4 vai dizer assim: argumentar é sustentar uma opinião com argumentos. Isso aí eu já coloquei para que vocês tivessem noção do que é um argumento,
tá? Preencha o quadro abaixo colocando de um lado a sua opinião sobre o consumismo e de outro os argumentos que possam sustentá-la. Então, argumento é aquela fala que você vai dar para segurar ali o que você colocou de opinião. Então, de um lado você vai colocar a sua opinião e da outra quais foram os argumentos que você utilizou para sustentar isso aí, tá bom? Isso é mais pessoal, vocês podem colocar, não coloco o seu e depois eu analiso, tá? O exercício 4, a gente volta novamente para o nosso livro, que é na página 41. Leitura e interpretação de um texto publicitário. E o que é um texto publicitário? Vocês estão vendo aqui, ó, que é justamente esses dois aqui. Isso aqui é frente e verso, né? Então, o texto publicitário é um texto veiculado em campanhas publicitárias. Ou seja, geralmente a gente vê muito isso aí na televisão, a gente vê muito isso aí na internet. Muitas vezes ela está exposta no mural, em um outdoor, certo? E podem ser textos de natureza escrita, oral ou apenas visual. Ou seja, eles colocam uma imagem lá sem palavra nenhuma e de acordo com a imagem você vai ver o que é que aquela mensagem quer passar para o leitor, né? Para a pessoa aí. Então, vocês observaram aí, né, essas duas imagens aí, né, do texto publicitário. Então, a gente vai para o estudo do texto na página 42. Diz assim, número 1, observe as duas imagens da página anterior. A gente já fez isso agora, né? Que assunto eles abordam? Então, vocês vai ler direitinho, vai observar e vai colocar aí o assunto que eles abordam. Letra B, há diferenças e semelhanças entre as imagens? Isso aí é uma visão sua. O que é que você vê de diferente e de semelhante, né? De parecido aí nas duas imagens. Letra C, como o leitor pode reagir diante das imagens 1 e 2? Qual a reação que você acha que o leitor tem ao olhar, ao observar, ao ver essa imagem aí? Há diferenças quanto ao modo de lê-las, né? Então vocês vão observar algo mais pessoal aí que vocês vão ver e vão falar, tá? D, para você, que relação existe entre as duas imagens? Elas têm uma relação aí. Que relação é essa? Vocês colocam aí. 2. As duas imagens representam a frente e o verso de um folheto que fez parte de uma campanha de educação no trânsito. Converse com seus colegas e levante hipóteses. Letra A. O que é uma campanha publicitária? Né? Eu falei até no comecinho, né? O que é uma campanha publicitária? Aí tem falando aí embaixo, tem um quadrinho que explica que campanha publicitária é a veiculação em diferentes mídias de peças publicitárias variadas. Então vocês leiam aí esse box aí embaixo que vai estar uma explicação melhor do que seja uma campanha publicitária. Letra B. Quais são as diferenças entre um folheto, apenas um folhetinho, né, publicitário e uma campanha publicitária? Aí você vai dizer aí qual a diferença entre elas, tá? O 3. Observe novamente a imagem 1, que é parte da frente de um folheto, né? O que a placa de trânsito reproduzida indica? Observa e coloca, tá? Letra B. Qual é a relação entre os textos? Pedestre seguro e se liga no trânsito. Existe uma relação entre eles. E qual a relação? Aí vocês colocam aí. Número 4. Compare o endereço eletrônico do qual foi tirado o folheto, né? Tá aí o site direitinho. E de um site sobre segurança no trânsito. Você vai comparar esses dois endereços eletrônicos, tá certo? E vai responder aí. Com base em seus conhecimentos, aponte o que significa as terminações org e gov. Isso é fácil, eu acredito que a gente já conversou até sobre isso. Org vem de quê? De organização, né? Geralmente é como se fosse uma organização não governamental que cuida de alguma coisa, né? E gov é o quê? Governo, né? Então, letra B. Que outras terminações de endereço eletrônico você conhece? Então, vocês que navegam muito aí na internet, vocês devem conhecer, né? Letra C. Em sua opinião, durante uma pesquisa na rede e ao visitar sites disponíveis em anúncios e em textos de outros gêneros, é importante prestar atenção no endereço eletrônico? A gente sempre faz isso, né? A gente, quando vai pesquisar algo, a gente olha logo em que site a gente vai procurar. Ou então, quando o professor pede um trabalho, ele pede para que vocês coloquem a fonte de onde foi retirado aquela pesquisa, né? Número 5 aí.
Textos publicitários usam a argumentação para convencer o leitor a adquirir um produto, aderir a uma ideia ou comportamento. Observe a imagem 2 e responda as questões. Letra A. Que comportamentos são defendidos no texto? Eles pedem, eles defendem que tipo de comportamento no trânsito, no caso aí, né? Com que objetivo eles são defendidos pelo órgão promotor da campanha? Aí vocês observem lá e coloquem aí. B. Que argumento é usado para convencer o leitor a usar faixa? É mostrado lá na campanha publicitária, né? Um argumento para convencer o leitor. Aí você vai colocar aí. Qual é o argumento? C. Você, como pedestre, costuma atravessar a rua na faixa? Pergunta pessoal, resposta pessoal também. Essa campanha teve algum efeito sobre o seu comportamento de pedestre? Por quê? Aí você, dentro do que a gente já discutiu, já viu, observou na campanha publicitária, você responde aí. Certo? Então, essa foi o exercício 4, não é isso? A página 41, justamente, né? Então, do 1 ao 5. Bom, agora nós vamos para o exercício 5, que fala sobre polissemia e ambiguidade. Primeiro a gente vai ver o que é polissemia, né? O que é essa palavrinha, vocês entendem por ela? Polissemia. Polissemia é uma palavrinha que vem do grego, né? Polissemos, né? Poli vem de muitos e sema, significados. Então, a palavra que contém muitos significados, né? A polissemia é a propriedade que a palavra tem de se apresentar em vários sentidos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de polissemia, né? Que você já sabe que é quando um vocábulo possui mais de um significado, é uma charge, né? Sobre senso e internet. Aí a moça diz assim: quantos acessaram a rede? Ela perguntou, né? Aí a senhora com um monte de filhos diz: nenhum, eles dormem no chão mesmo. Então, aí é uma charge que está na internet, né? Está disponível na internet. E a palavra rede, que a moça falou, é a rede internet, né? E a palavra rede, em que ela entendeu que é a rede onde o tecido, né, que suspende para dormir ou descansar, ou seja, já foi um outro sentido. A mesma palavra, só que com outro significado. Então, aí vocês têm esse exemplo aí. Observem aí outros exemplos. Eu trouxe aqui para vocês, ó, tá aí na apostila de vocês. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho. Então, letra aí tem um significado, né? Letra B. A letra H é a 8ª letra do nosso alfabeto. Letra C, sua letra é muito bonita. Então, cada palavrinha dessa aí, apesar de ser a mesma, dentro desse contexto, dentro dessas frases, ela adquire um significado diferente, né? Na linguística, a ambiguidade ou a anfibiologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresenta mais de um entendimento. Então, para um, como a gente viu nesse exemplo aqui, pode ser uma coisa e para outro pode ser outra, né? Depende do contexto, depende do que a pessoa está vivendo ali. Abaixo aí eu ainda coloquei um outro exemplo, né? Por fim, levou o filho para seu quarto. Aí não deixa claro de qual é o quarto, se é o quarto da mãe ou se é o quarto do filho, né? Então aí existe o quê? Um duplo entendimento, né? Você pode entender tanto de uma forma como outra. Então, a nossa atividade vai tratar basicamente disso, agora é com você. Temos um outro exemplo aí, né, que caracteriza a diferença entre polissemia e ambiguidade. Né? Polissemia, mais de um significado, e ambiguidade, mais de uma interpretação, né? Aí pode até confundir, mas vamos ver os exemplos para a gente ver, né? Polissemia, e tem uns exemplos aí, ó. As velas do barco estavam bem ajustadas. A praia parecia um formigueiro no sábado. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O banco onde nos sentamos era desconfortável. Então todos esses aí, todas essas palavrinhas em destaque são exemplos de polissemia, ok? Agora nós vamos ver exemplos de ambiguidade. Ó, eu vi o cachorro do seu pai. Esse cachorro aí tá colocado nessa frase aí, tá inserido nessa frase aí, com um sentido que não é real, né? O cachorro, que é o pai, eu acho, né? Deve ser uma pessoa que não presta bem, né? Na segunda frase, matarei o porco do meu tio hoje. A terceira frase, João e Mariana discutiram na frente à sua escola, em frente à sua escola. Ou seja, a escola é de quem? É de Mariana, é de João, né?
A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. O carro de quem? O carro de Pedro ou o carro da mãe de Pedro? Então, isso aí são exemplos de ambiguidade, ok? Entenderam agora? Então, com base nisso, vocês vão realizar a atividade proposta aqui na apostila que vocês vão fazer agora, tá bom? Bem, de acordo com as explicações que foram dadas, né, espero que vocês consigam fazer as atividades. Caso ocorra ou venha a ocorrer alguma dúvida sobre o assunto que foi explicado aqui, aí a gente vai tirando aos poucos, né, no chat, ali no WhatsApp e tal, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Mas eu acredito que não, acredito que vocês estão feras aí e vão conseguir realmente resolver todas as questões, tá bom? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade aos nossos estudos, tá? Com esses assuntos, né, e com outros que venham a surgir também. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Né? Espero que isso aí acabe logo, que a gente possa se reencontrar, né? Que a gente possa dar as nossas aulas, estarmos mais juntos, né? E realmente suprir a necessidade de vocês nos estudos, tá? Um beijão.